Hello guys, how are you? I hope you guys are okay. Pessoal, nós estamos estudando, revendo o Simple Past. E eu falei para vocês que existem duas formas da gente colocar os verbos no passado. Os verbos são divididos em duas categorias. Nós temos os verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, eu já mostrei num vídeo anterior. Basicamente, a gente coloca o sufixo ed ao final dos verbos e colocamos eles no passado. E nesse vídeo nós vamos ver como fica o caso dos verbos irregulares. O que é um verbo irregular? O verbo irregular, ele não segue uma regra. Então, por exemplo, eu tenho aqui no início o verbo eat. Se ele fosse um verbo regular, que seguisse a regra, eu ia colocar um ed ao final dele e pronto, ele já estava no passado. Ia ficar algo como eated, né? Mas o it, ele é um verbo irregular. Isso quer dizer que ele não vai obedecer essa regrinha do ed. Ele vai ter a sua própria forma de passado. Então vejamos, esse verbo irregular, o verbo eat, a forma dele no passado é assim, ó. Ate. Ok? Eat vira ate. Drink, que também é um verbo irregular. Sua forma no passado, drank. Have, had. Go, went. See, saw. Win, won. Então, pessoal, diferente do que acontece com os verbos regulares, né, que basta acrescentar o sufixo ed ao final dos verbos, os verbos irregulares a gente tem que saber, a gente tem que aprender. Em alguns casos, como é o caso aqui de go, a forma da escrita dele no passado é completamente diferente do presente, não tem nenhuma letra em comum. Alguns têm algumas pequenas alterações, como é o caso de it, que você tem uma espécie de uma inversão aqui de ordem, né, das letras, o drink, que muda o I pelo A, enfim, mas a gente precisa aprender. Esse não tem como, não tem uma regrinha, a gente tem que aprender cada um deles como que é no passado. A boa notícia é que assim como os verbos irregulares, assim como nos verbos regulares, né, nos verbos irregulares também é uma forma só para todas as pessoas. Então, por exemplo, temos aqui o verbo to eat, né, verbo comer. O passado de eat é ate. Então, na hora de conjugar, vai ser essa conjugação aqui, ate, para todas as pessoas. Eu comi, I ate, você comeu, you ate, ela comeu, she ate, e por aí vai. É uma conjugação só para todos. Bom, precisamos aprender cada um dos verbos irregulares. E aí, o que acontece? Para aprender, vocês vão precisar de uma tabelinha. Vocês podem consultar no Google, vocês podem escrever lá lista de verbos irregulares. E vocês vão encontrar várias tabelinhas. No final dos livros didáticos também vocês costumam encontrar uma listinha lá de verbos irregulares e até em alguns dicionários. Mas no Google com certeza você encontra. Basta você escrever lista de verbos irregulares e vai aparecer para você. Então aqui eu coloquei algumas só de exemplo para vocês verem. Geralmente na listinha que vocês encontrarem, vocês vão ter lá o verbo no presente, vocês vão ter a forma dele do passado e costuma vir também a tradução. Aqui eu só coloquei o verbo no presente e o passado. Então aqui o verbo buy, que é comprar, o passado dele é isso aqui, ó, bought. O verbo come, que é vir, o passado é came. O verbo drink, que é beber, o passado é drank. O verbo fight, que é lutar, o passado é fought. O verbo find, que é encontrar, o passado found. O verbo fly, que é voar, o passado flew. O verbo go, que é ir, aliás, o passado went. O verbo have, que é o ter, no passado had. Make, fazer, no passado made. Ride, que é cavalgar, né? O passado rode. Run, que é correr, no passado ran. Say, dizer, passado said. See, aí sim, ver, passado saw. E take, o passado took. Então, esse não tem jeito, vocês vão precisar de uma tabelinha para vocês aprenderem a forma desses verbos no passado. Só que é o seguinte, não precisa se preocupar tanto com isso, ficar
tão assustado de, nossa, vou ter que decorar uma tabela. A verdade é que fazendo exercícios e com o passar do tempo vai ficar extremamente natural para vocês. Assim como no presente, vocês conhecem boa parte desses verbos, é extremamente natural para vocês verem frases com go, com drink, com have, com see. Como isso é muito natural para vocês, vai ficar natural também vocês verem esses verbos aparecendo em frases no passado. É com o passar do tempo, fazendo atividade, que vocês vão naturalmente aprender esses verbos. Para a gente treinar então, bora fazer uma atividade? Bom, então vamos fazer essa atividade. O que a gente precisa fazer aqui? Colocar os verbos no passado, os verbos que estão entre parênteses, ok? Então, vou precisar consultar a minha listinha para ver como que é. Então, o primeiro deles aqui é o se. Então, vamos procurar na listinha. Se o passado é só. Então, eu vou vir aqui. I saw. I saw you yesterday. Eu vi você ontem. Vamos procurar agora o go. Go, o passado é went. Então, vamos lá. We went. We went to the party last night. Nós fomos à festa na noite passada. E agora temos o verbo eat. O verbo eat não está lá na listinha que eu coloquei, mas foi o primeiro exemplo que a gente viu, né? Como que é o passado do verbo eat? Você se lembra? O passado é ate. Então, Sarah ate an apple. A Sarah comeu uma maçã. Vamos procurar o have, ver como que é? Vamos lá. Have, o passado é had. Então, they had a lot of friends in their old school. Então, eles tinham muitos amigos na escola antiga deles. Vamos buscar o verbo drink. E o passado de drink é drank. Então, Jason drank some coffee. Jason bebeu um pouco de café. Vamos procurar o passado de ride. E o passado de ride é rode. Então, you rode your bicycle. Você andou na sua bicicleta. Vamos procurar o passado de fly. Fly, o passado é flew. Então, vamos colocar o verbo no passado. Fly, flew. The bird flew. O pássaro voou. E vamos procurar o passado de buy. Buy, o passado é bought. Então vamos lá, colocar o verbo buy no passado. Bought. I bought a new book. Eu comprei um livro novo. Bom, como que você vai saber se um verbo é regular ou irregular? Bom, tem duas formas de você saber. A primeira delas é você ter uma listinha de verbos irregulares. E aí você olha, se não tiver na listinha, muito provavelmente esse verbo vai ser regular. Aí você vai usar aquela regrinha lá do sufixo ed. Ou você pode consultar num dicionário. Geralmente os dicionários informam para você. Por exemplo, aqui um dicionário online, eu procurei lá o go. Aí mostra para mim aqui, ó. Past tense, passado. Qual que é o passado de go? Went. Tá vendo? O dicionário me mostrou aqui como é que é o passado de go. É um verbo irregular. O passado dele é went. Aí eu procurei lá study. Aí ele vai me mostrar aqui, ó. Aqui, ó. Past tense. Como que é o passado de study? Studied. Ele tem o sufixo ed no final. É um verbo irregular. Então você pode fazer das duas formas. Você pode olhar na sua listinha de verbos. E aí, se você não encontrar o verbo lá, significa que ele é um verbo regular. E aí você segue a regrinha do sufixo ed. Ou você olha no dicionário para ver se ele é regular ou irregular. Vamos fazer uma atividadezinha aqui para a gente treinar verbos regulares e irregulares. Então tem aqui o verbo visit. Regular ou irregular? Pensa um pouquinho aí, vê se você conhece esse verbo. Ele é um verbo regular, ele segue uma regra. Então o que eu faço? Eu acrescento o sufixo ed ao final dele. E fica I visited my uncle. Eu visitei meu tio. O verbo watch também é regular, então eu acrescento o sufixo ed. Lisa watched a movie. A Lisa assistiu um filme. E o verbo find. Ele é um verbo irregular. Então eu consulto a minha listinha. E como que é o passado de find? Found. Bart found money. O Bart encontrou dinheiro.
Homer, aí eu tenho o verbo drink, que também é irregular. Então vou olhar na listinha e vou ver que o passado é drank. Homer drank beer. O Homer bebeu cerveja. Verbo want, regular. Então sufixo é de. We wanted to go. Nós queríamos ir. E o verbo run, regular ou irregular? Irregular. Então eu preciso consultar a listinha. They ran. Eles correram. E o verbo go, que a gente viu agora há pouco, também é irregular. Consultando a listinha. Went. We went to school. Nós fomos à escola. Então, pessoal, é isso aí. Para colocar verbos no passado em inglês, a gente vai ter dois tipos de verbos, verbos regulares e irregulares. Os verbos regulares, como já estudamos, a gente adiciona o sufixo ed, ok? E os verbos irregulares, a gente vai precisar aprender cada caso. E para isso, vocês vão precisar de uma listinha para vocês consultarem e ver como é a forma desse verbo no passado. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido aí como funcionam os verbos irregulares em inglês. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.